Estamos aqui para um realityzão, sim, vou gravar em pé, porque sim, explicando piadas sem sentido de Chapolin, parte 3 do canal Blue Chaves, só bora lá e vamos nessa. Mistério que muitos episódios de Chaves e Chapolin precisaram passar por adaptações quando foram dublados aqui. Adaptações que às vezes fazem sentido, às vezes não tinha como adaptar no jeito que fizesse sentido, ou mudar a piada, ou só adaptaram normalmente mesmo no final deu nada, ou adaptaram a adaptaram com a tradução certeira, só que não fez sentido para nós brasileiros, e é nessa que nós estamos. Olha o Chapolin ali atrás. Brasil. O problema é que muita coisa se perdeu nesse processo. Como é que era a serpente? E de que cor? E qual é a cor que te agrada mais? Bora dar continuidade à nossa série mais querida aqui do canal, dessa vez analisando mais piadas sem sentido de Chapolin Colorado. Então pode pegar a sua padiola e vem com a gente. Pega essa marca e vem com a gente, dá um like. Antes que eu me esqueça, tem camiseta especial de Copa do Mundo pra você torcer, hein? Na loja da vizinhança, tem pra fazer graça com os amigos, tem até pra quem nem gosta de futebol, tem de tudo pouco. Vamos logo começar com o episódio Selva, que tem a piada que eu mostrei agora há pouco e que não tem sentido nenhum. Se você não se lembra... Até que tem um pouquinho, mas se tipo assim, um cara pergunta e tal, ele fala assim... Ele fica bolado porque intrometeu a pergunta dele e falou qual que é a tua cor favorita. Trata-se de um episódio clássico que foi dublado logo em 84, no primeiro lote que chegou no Brasil. Minha mulher pegou os olhos da mãe dela. Deixou ela cega. Dá pra perceber que a dublagem, principalmente do Chapolin, ainda é meio estranha, né? Coisa natural desse comecinho. A premissa da história é que a Clarissa desapareceu misteriosamente no acampamento em que estava com seu pai e com seu marido. E quando ela finalmente é encontrada, acontece isso aqui. Saí pra dar uma volta na selva e me perdi. Agora há pouco eu fui picada por uma cobra. Então eles resolvem procurar a serpentura de a mordedura de serpente e vem a tal cena que não tem muito sentido. A serpente de mordedura. Como é que era a serpente? E de que cor? E qual é a cor que te agrada mais? A pergunta do Ramon foi genuína. Por que o Chapolin responde isso, ainda mais com deboche? Vamos ver a cena original. Como era a serpiente? E de colores? De modo que em branco e negro. Em espanhol, a pergunta do Ramon é muito parecida, mas tem um sentido diferente. Quando ele pergunta e de cores, a resposta do Chapolin poderia ser adaptada para algo meio assim... É claro que tinha cor, ela não era preto e branco, né? Então, originalmente, a piada rola nesse sentido. É como se fosse um paralelo de a cores ou em preto e branco. Convenhamos que esse episódio é muito bom. Mas essa cena, especificamente, nem no idioma original, é aquilo que se diga, minha nossa, que piada mais maravilhosa e inspirada. Não é tanto, mas pelo menos faz mais sentido do que na versão dublada, né? Sim, é verdade. E vamos aproveitar e continuar em 75, porque esse ano foi maravilhoso, tem muitos episódios incríveis de Chapolin, de Chaves também, e tem um clássico que tem os momentos que a gente precisa analisar com calma, e eu tenho certeza que é um episódio que você ama. Tenho pernas de caranguejo. Mas de cara não é feia, não. Na verdade, esse momento é da primeira parte da Saga dos Piratas. Vamos falar da segunda parte. Logo quando Alma Negra derruba o plano de fuga dos prisioneiros. Ninguém pode escapar do pirata Alma Negra. Ouviu bem, Chapolin? E na sequência, o Matadouro, braço direito do Alma Negra, fala que os prisioneiros tentaram escapar e que sairiam exatamente ali, mas não imaginavam que estariam ali para recebê-los. É um momento de tensão desse grande vilão. Então vem essa fala. Vai virar o estômago, hein? Na boa, virar o estômago? Eu nunca entendi isso. É o tipo de piada que a gente ri porque é engraçado. Mas se você para pra pensar, você fala, não sei, por que ele falou isso? Bom, então, vamos ver no original. Vai devolver o estômago. Se a gente analisa ao pé da letra, faz até sentido o lance de virar o estômago. Isso porque revolver seria o mesmo que mover ou mexer de um lado para o outro. Mas, como eu disse, isso é traduzindo ao pé da letra. O sentido dessa frase seria simplesmente vomitar. E aí você pode até falar, Renan, mas virar o estômago para vomitar até que tá perto. Quando você fala, vai virar o estômago, eu imagino vomitar. Tá, eu acho que tem... Eu nunca pensei em virar o estômago. Agora tô virando, mas... Forçar um pouco a barra. Vomitar é muito mais simples do que virar o estômago, mas tudo bem, até dá para passar. Mas ainda assim, por que o Matadouro ia vomitar?
Compare essa risada com essa aqui. Pelo menos na minha opinião, só na versão original, essa risada do Matadouro parece o barulho de um vômito. E é por isso que eu também não entendia direito, porque na versão dublada, pra mim, a risada do Matadouro só parece uma risada macabra de um vilão, e só isso. Então por que queria vomitar, virar o estômago, seja lá o que for? Pra mim, a cena se perdeu. Aliás, tem mais coisas pra gente analisar nesse episódio, sim. Lembra do momento em que o Alma Negra faz um convite amigável pro Chapolin? Você vai provar este vinho. Um outro dia, com prazer. Senta aí. O Chapolin quer tomar suco de laranja, mas ele não aceita. Você vai provar o vinho. Mas Eu sinto muito. o quê? Eu sinto muito. Você vai tomar vinho e aí fala bravo, eu sinto muito, mais de uma vez. Aí o Chapolin bate nele. Bom, já não fez sentido até aqui, mas vamos seguir. Até porque essa fala do Chapolin coroa a cena. O que você fez? É, pra doer mesmo, então? Assim, se a gente forçar Ué? muito a barra, forçando muito a amizade, até dá pra argumentar que o Alma Negra falou eu sinto muito no sentido de eu sinto muito, mas você não vai tomar suco de laranja não, vai tomar vinho. Sinto muito. É isso, pronto, acabou. E o Chapolin bateu do nada no Alma Negra pra dizer, ué, se você sente muito, então sente essa pancada aí. Mas assim, eu fui no meu máximo pra tentar achar algum sentido Porque pra não tem nada a justificar ver. isso tudo. Não tem Vamos ver nada. primeiro isso aqui no idioma original. Solamente que el que va a probar el vino eres tú. Tú sabes, yo prefiero el agua de tamarindo. Bom, na verdade isso era só pra mostrar que na versão original o suco de laranja era tamarindo. Só achei isso curioso. Vamos ver essa cena. Tú vas a probar el vino. Dame tu vaso. ¿Qué? Que me des tu vaso. Dame tu vaso. Mas a minha coisa tipo assim, dá um gole, dá um tapa, dá uma. Vai ser uma coisa, uma bebida, ele vai entender como soco e pá! Vai ser uma coisa assim, eu acho, esse é o meu chute. Vamos ver o que é. Vamos ver se eu vou ganhar R$1 milhão. Mas ué, você quer ganhar R$1 milhão? R$1 milhão. Mas ué, vamos lá. Vamos só esperar carregar. Roda, 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 roda. Esperar rodar. E agora vamos ver a fala do Chapolin. ¿Qué hiciste? Me dijiste que te diera tu vaso. Só para ficar claro, a gente está deixando a legenda em espanhol em alguns momentos, só para ficar mais claro o que foi dito, para você entender direitinho, porque senão a gente vai ter que fazer uma adaptação em cima da piada e talvez a explicação perca o sentido também. O que a gente tem aqui é um trocadilho muito clássico das obras do Chespirito, porque em espanhol V e B têm o mesmo som. Lembra desse tipo de piada, por exemplo? Eu não me lembro com que V se escreve Valentim. Eu acho que é com V de burro ou com B de vaca. É um dos dois, né? V de burro ou B de vaca? É hilário? É hilário. Faz sentido na versão dublada? Nenhum. A gente ri do mesmo jeito? Sim. Mas se liga como a pronunciação dessas letras acaba sendo muito mais parecida em espanhol. Não me acordo com que V se escreve Valentim. Pero creo que es con B de burro o con B de vaca. Una de las dos. No episódio dos Piratas, o Alma Negra fala, dá-me tu vaso, ou seja, me dê o seu copo. Mas o Chapolin entende, dá-me tu vaso. E tubaço seria algo como tubada, bater com um tubo. Sacou a piada? Entendi. Sim! E se você tá achando que acabou de Piratas, acabou nada, porque ainda tem mais. E talvez essa seja a cena mais aleatória de todas, porque eu simplesmente não consigo nem pensar numa possível explicação. Mas pro final desse mesmo episódio, todo mundo tá preso. Os piratas, a taberneira, o Chapolin, todo mundo. Até que, de repente, acontece aquele tipo de coisa muito clássica de Chapolin. Espera, onde vai? O que aconteceu com ele? Grande Chapolin! Com os dois vilões derrotados, vem isso aqui. Não há tempo a perder, vamos fugir, vamos! Sim. Au! E não fez o menor sentido. Talvez tenha entendido rugir do que fugir. Tanto é que logo depois a personagem da Florinda fala isso. Isso é hora pra ficar gemendo! Vamos embora, vamos! Não te disse? Não dá nem pra tentar defender. Como assim ficar gemendo? Não seria tipo assim, rugir? Nossa. Não dá pra tentar encontrar. Tentaram implementar uma piada e a dubladora fez do outro jeito. Eu acho que foi gravado separadamente. Então, por exemplo,
Os dois gravaram a piada que eles tinham em si, e a dubladora teve que gravar em outra hora. Encontrar uma lógica em português para isso. Ela fala, vamos fugir, e o lagartixa começa a uivar. O senhor está bêbado? Mais uma vez, vamos ver a cena original. Não há tempo que perder! Huyamos! Sim! E essa é a conclusão da cena. Não dije huyamos! Dije huyamos! Ai, sim! Ainda assim, vamos falar a verdade, tem que forçar um pouquinho a barra mesmo, porque as palavras são relativamente diferentes, mas pelo menos faz muito mais sentido na versão original. A taberneira fala huyamos, do verbo huir, ou fugir. Enquanto o lagartixa entende aulhemos e aulhar significa uivar. E são essas palavras que confundem, por isso ela fala para fugir e ele começa a uivar. E como eu disse, essas palavras são diferentes até mesmo em espanhol, mas tem um quê da pronúncia deles que torna essas palavras mais parecidas, não? Isso porque Y e LL têm o mesmo som em alguns países que falam espanhol, mas na Espanha mesmo isso não rola. De qualquer forma, em português nem tinha o que fazer. Como adaptar uma palavra com o significado de fugir ser confundida com uivar? Não sei. Sinceramente, eu também não sei, mas a única coisa que eu sei é que é hora da palavra-chave e não podia ser outra. Simples assim. Qual piada, qual ceninha, qual momento de Chaves e Chapolin você não entende até hoje? E se você está caindo meio de paraquedas aqui no canal, saiba que eu já expliquei dezenas de piadas, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Vou deixar um monte de links na descrição para você ver depois. E bom, eu já falei demais do episódio dos piratas por aqui, então vamos para outro clássico que eu até abordei recentemente no canal, fiz todo um vídeo explicando todos os detalhes. Esse aqui. Ah, não. Ah, eu reagi a esse. Festa Fantasia é bom demais, é caótico, também tem análise completa na descrição para você curtir e muita gente comentou que nunca entendeu uma certa piada da história. Num certo momento, o Dr. Chapatin e o detetive estão paquerando a convidada da festa fantasiada de Diabinha, então vem isso aqui. É sua mãe? Mas a explicação é essa. É que eu vim disfarçado de escocês. On the rocks. E na versão de 74 ficou do mesmo jeito. Estou vestido assim porque vim fantasiado de escocês. On the rocks. On the... Até porque no original é tudo igual. Ando disfrazado assim porque vengo de escocês. On the rocks. Vengo disfrazado de escocês. On the rocks. E assim, eu quero muito saber. Sucrilhos de verdade. Vai ser alguma coisa chamada... É sucrilhos, é chocolate, é crocante, é sucrilhos. Aposto não. Aposto não que o YouTube não tá pagando bem, eu tô trabalhando com ele. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com... O Hanhanity. Quer ver as etapas? Use a visão. E assim, quem é menor de idade ou não bebe álcool, talvez não tenha pegado essa cena. Quem tem costume de consumir bebidas alcoólicas, talvez tenha entendido. Mas é claro que isso é só uma generalização. Mesmo assim, eu acho que poucas pessoas entendem completamente essa cena. On the rocks significa literalmente nas pedras, no caso, pedras de gelo. É uma expressão comum para se referir principalmente ao uísque com gelo. Mas assim, não fica restrito somente ao uísque. O uísque é o mais famoso. No Brasil, muita gente conhece essa expressão, por isso muita gente deve ter entendido essa piada, até essa parte pelo menos, mas também não é tão comum assim, até porque aqui a gente fala português. Eu acredito que a maioria das pessoas que entendem essa piada devem saber disso, principalmente por conta de filmes, programas, séries e coisas assim, porque é bem comum alguém entrar no bar e pedir um whisky on the rocks. E se alguém pede um whisky cowboy, quer dizer sem gelo. Até aí, ok, mas o que tem a ver com o tal do escocês? É que a Escócia tem uma grande tradição com o whisky. Tanto é que apenas o termo Scotch, ou seja, escocês, é muito usado para se referir a certos tipos de whisky. Então, ligando os pontos, isso quer dizer que a tradição da Escócia é sempre tomar o whisky com gelo? Não. Vamos separar um pouco as coisas. Por quê? A Escócia tem uma forte tradição com whisky. Agora, o whisky com gelo, whisky on the rocks, é uma forma de se referir em qualquer lugar, até porque a sua origem é incerta.
Tem história de que é da época em que o gelo vinha num grande bloco e a galera tinha que quebrar em pedras menores. Outros acreditam que os escoceses, olha eles aí de novo, pegavam pedras de riachos congelados para resfriar o uísque. E é óbvio que eu não sou um grande perito em botânica, em botas, em whisky, em Escócia, on the rocks, cowboy, seja lá o que for. Mesmo assim, eu achei a história muito curiosa, porque até mesmo quem entende a piada, quem pega a ideia de que o cara tá de escocês, on the rocks, é do whisky e tudo mais, provavelmente não sabe de todos esses detalhes por trás. E como eu disse, se você gosta desse tipo de explicação, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo que está aqui do lado, porque aqui tem umas explicações muito específicas, muito legais, é um dos vídeos mais elogiados dessa nossa série, que eu te indico de olhos fechados. Você vai adorar e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. E é isso, né? Eu acho que é isso. Pera aí. Vai fazer por aqui, né? O cabeça de vaca. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Se inscreve aí.